nessa apresentação, antes da gente ver a matéria, começar a ver a matéria e tudo, eu acho importante a gente refletir um pouco sobre isso, passar um pouco sobre essa visão sobre a importância do sânscrito, ou melhor, de outra maneira, dito de outra maneira, qual que é o objetivo da gente estudar sânscrito? Porque alguns de vocês que já começaram, vocês devem saber que o sânscrito, de início, ele é um pouco desafiador. Especialmente para nós, ainda tem a questão do alfabeto. Fora isso, ele já é desafiador, mas ainda tem a questão do alfabeto novo, que a gente não está acostumado. Enfim, então o sânscrito ele é conhecidamente um pouco difícil no início, mas só no início. Então ele é chamado, esse Vyakaranam, que é o estudo do sânscrito, o estudo da gramática, ele é, ele é dito que ele é Vyagramukhi Gauhu. Ele é uma vaca com cara de tigre. Ou seja, na verdade, é uma vaca, quer dizer, ele é tranquilo, ele é manso, ele é agradável, mas ele de início, é só a cara que é de tigre, mas ele, em verdade, é uma vaca, mas tem a cara de tigre. Ou seja, de início, ele é um pouco aterrorizador, talvez, assustador, mas é só a cara, só a aparência, só o início, a entrada dele, né? E, e por conta disso, é muito importante a gente ter uma perseverança, especialmente até passar esse início, que é do tigre. Até passar esse início, você tem que ter uma perseverança, sem dúvida. E para ter essa perseverança, duas coisas são importantes. Uma é você apreciar a beleza do sânscrito, você gostar do sânscrito. Não pode ser uma coisa sofrida, um terror, um estresse a mais na vida, né? A gente já tem uns estresses, aí vou colocar mais um estresse, o sânscrito, mais um estresse. Não pode ser, tem que ser alguma coisa que você goste, que você se interesse, né? Que você aprecie, e está relacionado a apreciar a beleza, né? Quanto mais você vai apreciando a beleza do sânscrito e de toda a cultura relacionada, você aprende a gostar, a amar o sânscrito. Então, isso para perseverança é uma coisa importante, para poder ter essa perseverança. E a segunda é ter claro o objetivo de estudar o sânscrito. Estar convencido de que não realmente, no nosso caso, né, de estudantes de Vedanta, o objetivo é poder entender Vedanta, poder estudar de forma mais profunda Vedanta. E se a gente consegue se convencer disso, de que realmente faz uma diferença enorme você saber sânscrito ou você não saber sânscrito, para você estudar Vedanta, para você conhecer Vedanta, o Shastra, conhecer a mensagem de Vedanta. Se você se convence disso, essa perseverança desse início, especialmente, fica fácil, né? O problema é que muitas vezes a gente não está convencido da importância, né? Ah, para que eu estou estudando sânscrito? Tem um monte de gente que não está estudando e para que eu vou fazer esse esforço todo, né? Do- é, Porque tem a aula de sânscrito uma vez por semana, mas outra coisa que eu não falei, mas é importante falar desde já. Acho que lá no formulário estava dito, né? É importante ter um tempo além das aulas, que é 1 hora por semana de aula. Além desse tempo, não adianta fazer só a aula uma vez por semana e daqui a uma semana você volta e faz outra aula. É importante ter um tempo. Se eu não me engano, eu coloquei lá, acho que são 2 horas ou 3. Era 3, acho que diminui para 2. Enfim, se você dividir todo dia meia hora, vai dar isso. Vai dar 2 horas, né? Ou 20 minutos, né? 20 minutos, meia hora. Mas o importante é todo dia ter algum contato com o sânscrito, algum pequeno estudo do sânscrito. E então a gente pode se perguntar para que, né, esse esforço todo, né? É uma mudança na vida, né? É um novo hábito que você cria de ter esse contato com o sânscrito. É um tempo da sua vida que você está usando para isso. E se a gente não tem claro essa convicção do propósito, facilmente ele é abandonado
porque outras coisas importantes vão surgir, né? E a gente acaba deixando. Então, essa apresentação é para falar um pouco sobre isso, né? É, essa clareza sobre o objetivo e também um pouco sobre a beleza, sobre a beleza do Sanskrit. Então, a gente vai ver aqui, antes da, de dar prosseguimento. Então, a questão é essa, né? Por que estudar o Sânscrito? E a primeira resposta, ou a gente pode dizer a resposta geral, seria essa que está aqui. Vyakaranam. Eu não sei se talvez a minha imagem esteja tapando alguma coisa, mas tá tapando o texto? Não. Beleza. Então, Vyakaranam é o nome da gramática, mas o nome também aqui nesse contexto que a gente vai ver, o nome desse conhecimento da gramática também. É chamado Vyakaranam. Depois a gente vai ver em detalhes a derivação dessa palavra, o que que ela significa, mas a gente pode entender aqui como esse conhecimento da gramática, que é o conhecimento da língua, mas é um pouco mais do que isso, né? Para você falar qualquer língua, você não precisa saber gramática. Então, é o conhecimento da língua, mais um pouco. A gente vai entender melhor um pouco. Mas, enfim, Vyakaranam, a gente tem que entender que ele é uma ferramenta para entender os Vedas. Então, o nosso objetivo é entender os Vedas, especialmente dentro dos Vedas, Vedanta, Upanishad. E, é claro, não mencionei aqui, mas acho que todo mundo sabe, todos os Vedas, portanto, todas as Upanishads, e não só isso, todos os textos derivados, Bhagavad Gita, Brahma Sutra, todos os textos Prakarana Granthas, todos os textos de Vedanta são escritos no sânscrito. E, incrivelmente, o sânscrito tem essa peculiaridade de ser uma língua estável, uma língua que, justamente por causa de Panini, que elaborou essa gramática há mais de 2.500 anos, a língua não mudou praticamente nada em 2.500 anos. Então, você sabendo esse Vyakaranam, sabendo o sânscrito, você tem essa chave para literalmente toda a literatura, tanto védica quanto outros textos, né, mais escritos por pessoas, né, por autores. Então, tudo está escrito em sânscrito. Então, naturalmente, se você quer estudar Vedanta, você quer de forma profunda, de forma completa, você precisa saber a língua. E esse estudo, então, de Vyakaranam é para você uma ferramenta. E não só uma ferramenta, mas é considerada a principal ferramenta, a gente pode dizer assim. Tá aqui, o principal dos 6 Vedangas. Então, Vyakaranam é um dos 6 Vedangas e é considerado o principal. Vedanga quer dizer, a gente pode traduzir, né, como uma ferramenta para entender os Vedas. Vedanga literalmente quer dizer um membro dos Vedas, mas é no sentido assim de como é que se diz, um auxiliar dos Vedas, né? 6 auxiliares para os Vedas. Tem o Veda, que é o Angi, que é o principal, e tem os membros, né, coisas penduradas ali nele, secundárias, mas que são importantes e são chamados Vedanga. Então eu trouxe um mantra aqui para a gente ver. Então esse é um mantra da Mundaka Upanishad, que menciona Vyakaranam. Então nessa Upanishad o discípulo faz uma pergunta de Vedanta, ele quer saber o que que é aquilo que, sendo conhecido, tudo mais é conhecido. Ou seja, ele quer saber sobre a causa de todo o universo, Brahman. E aí o professor, em vez de responder diretamente, ele responde: existem dois conhecimentos: Paravidya, conhecimento superior, e Aparavidya, o conhecimento inferior. E os dois são importantes. E aí ele lista, o que que é esse? Ele começa listando o que que é esse inferior, que é o que ele diz aí, Tatra, Apara, ele lista. O que que consiste esse conhecimento inferior? Aí ele lista aqui: Rig Vedaha, Yajurvedaha, Samaveda, Atharva Veda, os 4 Vedas. E aqui se refere ao conhecimento do canto, né? Do canto dos Vedas. Recebeu
de forma tradicional, memorizar e saber cantar todos eles. Então, Rig Veda, Yajur Veda, Sama Veda, Atharva Veda, os quatro Vedas, e em seguida ele menciona os seis Vedangas. Então, os quatro Vedas e os seis Vedangas são o que ele chama de conhecimento superior, desculpa, conhecimento inferior, Aparavidya. E quais são os seis Vedangas? Shiksha, Kalpo, Vyakaranam, Niruptam, Chandaha, Jyotisham, Iti. São esses. Então, essa é a tradução. Então, o foco aqui é a gente vê isso, né? Só para a gente ver que isso é mencionado na tradição, né? Então, Vyakaranam, esse estudo, que é o nosso propósito de fazer aqui, ele é um desses seis Vedangas. Então, Shiksha também está incluído, na verdade, no estudo de Sanskrit a gente estuda Vyakaranam, mas também estuda esse Shiksha, que é a pronúncia, a fonética, o entendimento de como que os sons são pronunciados e, consequentemente, a gente saber pronunciar da forma correta. Shiksha. E Kalpaha é ritualística, Vyakaranam é o que a gente chama de gramática, Niruptam, etimologia, Chandaha é a métrica, prosódia ou metrificação, e Jyotisham é astronomia. Ou está junto com astrologia, mais hoje em dia mais conhecido como astrologia. Então, esses são os seis Vedangas. Aí, por que que a Vyakaranam é o principal? É, justamente porque é óbvio, porque todos os Vedas estão em sânscrito. Para você entender o sânscrito, você tem que entender bem o sânscrito, você precisa desse estudo de Vyakaranam. Entender de forma profunda a língua é isso. Então, esse Pramana, o Veda, que é um Pramana, que é um meio de conhecimento sobre quem eu sou, esse meio de conhecimento é como que revela quem eu sou, que é um espelho na forma de palavras. E essas palavras são palavras em sânscrito. Então, se a gente quer entender isso, você precisa entender a língua. Então, naturalmente, a gramática é muito importante. Mas aí, o ponto que eu queria trazer aqui é o seguinte, que é interessante. É, até aí, na verdade, qualquer tipo de estudo, né, qualquer tipo de estudo de sânscrito, qualquer curso de qualquer linhagem, né, qualquer metodologia para aprender o sânscrito é igual, porque vai te dar o conhecimento da língua e você vai conseguir ler os Vedas, de certa maneira. Ainda que, é claro, a gente tem que sempre lembrar que hum, é dito que você não deve é, estudar os Vedas de forma autodidata. Mesmo que você conheça o sânscrito, conheça a gramática, você não deve entrar no estudo de sânscrito sem um guru Shrotriya Brahmanista, uma pessoa que pode te orientar, né? Mas, mas é importante você mesmo poder pegar e com a orientação de alguém, mas você estuda, né? Você entende ali o que está sendo dito. Mas então qualquer tipo de curso, mesmo sem ser esse nosso aqui, o nosso curso que tem o foco é, em estudantes de Vedanta, significa que a gente vai ter um foco um pouco diferente de um curso normal, porque a gente vai ter um estudo que a gente não vai estudar Panini, que é o gramático original, que colocou tudo na forma de sutras, a gente não vai estudar diretamente isso, mas a gente vai estudar de um jeito que, digamos assim, é Panini friendly. A gente pode dizer, amigável a Panini, no sentido de que a gente vai usar os mesmos termos que Panini, o que não é feito geralmente. Só para dar uma ideia, quem já fez outros estudos, né? Usando terminologia ocidental, a gente aí usa, por exemplo, nominativo, acusativo, instrumental, dativo, o nome que é dado aos casos. E a gente não, a gente vai seguir o termo de Panini, a gente não vai usar esses termos, a gente vai usar como o Panini usa, Pratama, Ditya, Tritiya, Chaturthi, Vibhakti. Então, então é um pouco diferente nesse sentido, a terminologia é um pouco diferente, certas coisas que a princípio seriam um pouco mais estranhas, mais difíceis, a gente vai fazer isso. E então, por que que a gente vai fazer isso? Porque a gente não quer só entender a língua de maneira geral, só saber falar
sânscrito ou entender os Vedas. Nosso objetivo é também entender a Sampradaya, conseguir se comunicar com a tradição de ensino. Porque a tradição de ensino, quer dizer, a linhagem de vários acharyas, desde Shankara, Bhagavad-pada, todos os mestres, eles estudaram Panini. Panini é anterior a Shankara. Então, qual que é o sânscrito que Shankara conhece? É o sânscrito de Panini, é, é o sânscrito, digamos assim, tradicional, a moda tradicional, o método tradicional. E como a gente quer ler não só os Vedas, mas a gente quer ler também os comentários aos Vedas, comentários de Shankara, é importante a gente ter a mesma linguagem que ele, a gente ter estudado mais ou menos do mesmo jeito que ele. Então, é o segundo ponto aqui. Aprender o sânscrito, a língua de maneira geral, qualquer estudo, qualquer tipo de curso vai dar isso. Só que por que que a gente tem então esse foco no estudo para estudante, sânscrito para estudante de Vedanta? E com essas terminologias todas mais específicas e tudo, porque a gente quer também entender o Shankara Bhasha, um comentário de Shankara e tá em harmonia com essa Pradaya, que é esse segundo ponto aqui. Então, por que estudar o Sanskrit? Primeiro, de forma mais básica, porque é a ferramenta para entender os Vedas. Mas também, número dois, assim, tá aqui, né? Número dois, para entender os comentários de Sri Shankara e outros acharyas. E estar em harmonia com toda a Sampradaya. Isso é algo que a gente ganha também com esse estudo tradicional de Sânscrito. O estudo de Vedanta, o nosso objetivo não é nos tornarmos scholars, eruditos de Vedanta. O nosso objetivo é estudar pelo menos o básico ali. Aí quem quiser seguir adiante, né? Claro, sempre tem um ou outro que vai se tornar mais erudito. Mas o objetivo de estudar o básico de Vedanta é Upanishads, Bhagavad Gita e Brahma Sutra, pelo menos alguns sutras, né, os primeiros, com o comentário de Shankara. E o comentário de Shankara também é em sânscrito. Só que o comentário de Shankara é em sânscrito, e além de ser em sânscrito, ele menciona pontos da gramática. Então, a gente aprendendo a gramática dessa maneira, de forma tradicional, a gente está em harmonia com Shankara, a gente consegue entender Shankara, outros acharyas, e a gente fica então irmanado ali com algo muito maior do que nós. Não só essa instituição ou aquela instituição, mas a gente, sabendo esse Vyakaranam, a gente de alguma maneira ganha uma chave para estar em harmonia com uma Sampradaya muito maior, que tem, de fato, centenas, milhares de anos. Então, isso é algo muito profundo. Então, é, eu pensei em trazer só uns exemplos aqui para a gente ver isso, né? De que maneira os comentários de Shankara mencionam a gramática. Então, só para a gente ver rapidamente. Interessante. Então, tem esse exemplo número um, é da Mundaka Upanishad. É, ele menciona aqui, por coincidência, aquele mantra anterior que eu coloquei aqui, da Upanishad, ele menciona o conhecimento inferior, depois ele menciona o conhecimento superior, que é Vedanta, e esse conhecimento superior é definido pelo mantra da Upanishad como Ataparaya yata daksharam adigamyate, aquele através do qual aksharam, o imperecível, adigamyate, é alcançado. E aí Shankara, quando vai explicar isso, né, ele explica esse adigamyate, esse verbo, como prapyate, tá aqui, né? Ataidanim yam para vidyochyate yaya tat vakshyamana visheshanam aksharam adigamyate. Aí eu marquei aqui, né, a palavra do mantra. Aí como que ele explica adigamyate? Prapyate, alcançado. Aí ele justifica por que que ele traduziu, ele explicou esse adigamyate como alcançado, porque adigamyate pode ser também entendido. O imperecível é entendido, ou o imperecível é alcançado.
Então ele está justificando no comentário, quando a gente estuda, a gente vê isso, ele está justificando a tradução o sinônimo que ele deu ali, né? A explicação que ele deu. Aí ele explica usando os termos da gramática, né? Então ele diz Adipurvasya gamehi prayashaha praptyartatvat. Eu sei que vocês muitas vezes não sabem aqui o Devanagari, mas é porque não, mais uma razão para a gente se empolgar de estudar Devanagari, porque muitos textos é difícil de achar o transliterado. Esse aqui, por exemplo, você encontra toda a obra de Vedanta se encontra na internet facilmente em Devanagari, mas transliterado é mais difícil. Bom, enfim, só para a gente ver aqui ele interessante, Shankara mencionando vários termos, esse Adipurvasya Gamehi, está se referindo à raiz Gam precedida adipurvasya, precedida por esse adi, que é o passarga, que é o prefixo, possui o significado de praptyartatvat. E não há diferença entre o significado de conhecer e aquisição do ilimitado. Então ele está justificando. A ideia não é a gente entrar no mantra, né? Só a gente ver como é interessante que ele usa os termos de Panini. Isso aqui, essa expressão aqui, adipurvasya gamehi, mostra que Shankara, duas coisas, mostra que Shankara estudou Panini, porque esse gamer aqui é uma forma específica de mencionar a raiz gam, um i, né? Gamer é o sexto caso de gami, gamihi. Esse i é algo de Panini, né? Uma forma de você coloca um i depois da raiz para indicar ela. Enfim, só para a gente entender que isso aqui mostra que Shankara, então, estudou a gramática de Panini. E outra coisa que mostra, Shankara espera, ele está escrevendo para um público, para pessoas que ele considera que estudaram Panini. Então, se a gente quer se colocá-lo no lugar de alguém que está estudando, né? A gente, né? Shankara ele acha que a gente sabe Panini. Mas a gente não sabe, a gente essa parte aí você pode estudar sânscrito, entender até o mantra. Mas essa parte aqui, Adipurva, Siagamir, Praya, Shah, se você não souber isso, você fica de fora, assim, você fica, digamos assim, de fora da conversa. Por isso que é importante saber gramática voltada para o estudo de Vedanta. Para quem, claro, para quem quer estudar isso, quem quer estudar Shankara Bhashya. Aí outro exemplo muito comum, muito conhecido é esse da Kathopanishad, que ele explica, ele dá a derivação da palavra Upanishad. No início da Kathopanishad, ele dá essa explicação da palavra Upanishad usando vários termos de gramática. Sadehi, Dhatu, Dhatu, ele usa o termo Dhatu, Sadehi, de novo, o sexto caso de Sadi, para indicar a raiz sad. Aí ele usa Upani Purvasya Quip Pratyantasya Rupam Idam Upanishaditi. Então, Quip Pratyaya, isso aqui é totalmente, tem, assim, coisas de Panini. Ou seja, se você sabe sânscrito, mas você não sabe Panini, essa parte você não vai entender. O que ele está se referindo aqui? O que é isso, Quip Pratyaya? Não sei. Então, foi isso que eu quis dizer com esse estar em harmonia com a Sampradaya quando você conhece a gramática, porque você vai estar falando a mesma linguagem, né, que Shankara e outros acharyas. Então, esses são os exemplos, só para a gente ter essa noção, né, de que estudando Shankara, é claro que Shankara não vai ficar o tempo todo falando de gramática, mas eu só pesquei aqui dois momentos, né, em que isso aparece e é comum aparecer. E não só Shankara, acharyas atuais também ensinando vão se referir a certas coisas, então é muito importante a gente ter essa convicção de que o estudo de Vedanta, desculpa, o estudo de Sânscrito faz uma diferença no estudo de Vedanta. Ele nos coloca assim irmanados com a tradição. Então, então era isso que eu queria trazer. Um ponto, né, com relação a essa perseverança. Se você tem essa convicção e Vedanta é algo importante naturalmente para você, aí o Vedanta acaba te puxando, te forçando a, digamos assim, a estudar o Sanskrit, né? Nessa parte inicial que é mais difícil, né? Quando você se perguntar, poxa, por que que eu estou estudando isso? Por que que eu estou me esforçando tanto? Aí você tem a resposta, você tem claro isso, né? Porque eu quero estudar Vedanta, porque eu quero poder estudar o Shankara Bhashya, eu quero
entender e tudo mais. Então, é isso. Aí agora, o restante da apresentação é um pouco sobre essas características especiais do sânscrito. Só uma forma da gente se inspirar também, ver um pouco da peculiaridade, da beleza do sânscrito, da riqueza da língua. Então, algumas características especiais do sânscrito aqui, rapidamente, a gente pode ver. Riqueza e variedade de vocabulário, precisão na correspondência entre escrita e pronúncia, flexibilidade na ordem das palavras e o quarto é possibilidade infinita de criação de palavras compostas. Então, a gente vai ver um por um rapidamente. Então, primeiro é esse riqueza e variedade de vocabulário. Então, peguei alguns exemplos aqui do Amara Coxa, que é um muito interessante, é um dicionário muito antigo, foi feito em forma de versos. Então, o dicionário todo não é uma lista, né? São os sinônimos e tudo vão sendo colocados em forma de versos. E lá a gente tem isso aí. A gente encontra essas palavras todas. Por exemplo, água. Você tem isso aqui tudo são sinônimos para água em sânscrito. Apaha, Vaha, Vari, Salilam, Jalam, Payaha, Kilalam, Udakam, Pataha, Pataha, Pushkaram. 26. Nem coube aqui, etc. Fogo, 34 palavras. Agni, Vaishvanaraha, Vanhihi, Jwalanaha, Jata, Vedaha. Isso é muito característico também do sânscrito. Em português, quantos sinônimos você tem para água? Quantos sinônimos você tem para fogo? Não, não tem praticamente. Terra também. Mas qualquer palavra básica assim serviria, né? Eu peguei, fui pegando palavras comuns assim. Terra também, Bhumihi, Vasundhara, Prithvi, Prithvi. A palavra pés também tem quatro, pelo menos esses quatro palavras. E Lotus também, na verdade, Lotus tem vários, né? E, e aí, quando você junta a palavra, você quer falar pés de lótus em sânscrito, você vai encontrar, faz 4 vezes 16, pelo menos isso, né? Você encontra várias, né? Charanara, Vinda, Padma, Pankajam, Padma Kamalam, várias combinações são possíveis, né? Então é uma língua muito rica em termos de, de palavra, de vocabulário. Por isso também está relacionada aos versos, né? Tudo é muito escrito em versos, então versos você encaixar na métrica, você não tem um sinônimo, você usa um outro. Até na Gita a gente vê, né, os nomes, por exemplo, Arjuna, a gente só fala Arjuna, Krishna, Arjuna, Shri Krishna, Arjuna, Shri Krishna. Na Gita não tem isso. Shri Krishna tem não sei quanto, mais de 10 nomes. Arjuna também tem mais de 10 nomes, porque realmente é uma língua muito rica. Opa. Então essa é uma coisa. Aí a segunda é essa interessante, uma riqueza, né, uma característica especial, é essa precisão na correspondência entre escrita e pronúncia. Aí trouxe alguns exemplos aqui só para a gente entender. A gente vai ver depois na apostila, né? Então, exemplo um do português, né? Para mostrar a diferença, né, do português para o sânscrito. Então, no português, a gente tem essa frase, por exemplo: exigiu-se que a criança trouxesse o exame na trouxa. Você vê várias letras X e cada um com um som diferente. Aqui, exigiu tem o som de Z, né? Trouxe. Aí que tem som de C. Trouxe. Aqui som de Z de novo. E trouxa tem som de sh. Então, pelo menos aí 3 sons diferentes para uma letra só. No sânscrito não tem isso. Aí o exemplo também um exemplo de uma coisa que a gente não vê, não tem no sânscrito, assim, em termos de falta de precisão, né, de correspondência entre a escrita e a pronúncia. Você tem aqui, como é que se fala isso aqui? Bom dia, bom dia. Mas na verdade deveria ser bom dia. Em alguns lugares se fala assim, seria o correto, porque the é the, de, di.
né? D, D, di, do, du. D, quando a gente for ver mais sobre a fonética, a gente vai ver D, D é dental. Sua língua toca a parte de cima, a parte de mais alta da arcada de cima dos dentes, né? D, D. Aí quando você vai pro di, em vez de falar di, você fala di, e ela vira palatal. Porque o i é palatal, então ela puxa ali, acaba virando um di, da, de, di, no, du. Ou seja, não faz sentido. Da, de, di, do, du. Deveria ser da, de, di, do, du. Então, só para mostrar assim que no português não adianta você saber o som de cada letra. Ah, essa aqui é letra assim. Só tem que aprender na prática mesmo. E pela ouvir outras coisas, não tem uma precisão muito grande na escrita de como que é pronunciado. Você vendo uma palavra, você não sabe muitas vezes como que você pronuncia. No sânscrito é diferente. Então, no sânscrito não tem essa confusão, você escreve exatamente como se pronuncia. E isso é possível, por quê? Porque para cada som existe um símbolo específico na escrita. Assim, o alfabeto do sânscrito possui muito mais letras. Ou seja, em vez de 26 por aí, tem 42 letras, ou símbolos, que o nosso é muito mais que o nosso. E elas não precisam de nome próprio. As letras não têm nome próprio no sânscrito, porque justamente é só você falar o som, né? E coloca um sufixo depois, né? Akara, ukara, ikara, tchakara, pakara. É, o próprio som é o nome. Então, aprendendo a pronúncia do alfabeto, que é um pouco mais demorado, porque são 42, mas quando você ganha isso, você consegue pronunciar corretamente basicamente qualquer verso ou mantra, mesmo que você ainda não conheça aquelas palavras. Você ganha uma. Justamente que o objetivo dessa língua, né, ter esse estudo todo de gramática e tudo, uma das questões é porque existe a preocupação do canto correto dos mantras, da precisão, né, do canto. Senão cada pessoa canta de um jeito diferente. E, né, uma pessoa vai falar Ishvara, aí outra pessoa vai falar Isvara. Aí, cada um fala do jeito que quiser, não tem problema. Não, não é assim. Tem uma, né? Quer dizer, para falar tudo bem, mas no canto tem que ter uma precisão ali. Então, é, a gente encontra isso dessa maneira também, na forma até mesmo da escrita tem essa precisão. Aí um exemplo aqui é esse sh. Isso aqui é a letra sh, que no transliterada é colocado como esse S com um acento em cima. E aí esse som vai ser sempre assim. Sempre que você vê um S com acento, ele vai ter esse som de sh, que é palatal. Sh. Então, sh, shi, shu, she, sho. Não tem dúvida. Não precisa, mas tô vendo um S com um acento, como é que é a pronúncia? Vai ser sempre igual. Então é muito mais fácil, de certa maneira, o sânscrito, por essa uniformidade, né? Então, por exemplo, uma palavra que você nunca viu. Vocês já viram essa palavra aqui? É uma palavra só. Eu também não vi, mas está lá no final do Vakyavritti. Paramahamsa Parivrajaka Acharya Shri Shankara Shankaracharya Virachita Vakya Vrittihi Samapta. Mesmo que você nunca tenha visto isso, se você sabe a pronúncia de cada letra, você consegue ler, sem problema nenhum. Ainda que seja uma coisa estranha e muito longa e a princípio parece ser muito difícil, né? Imagina se fosse em português uma palavra desse tamanho, você nunca ia conseguir pronunciar. Mas em sânscrito é muito mais fácil. E aí, terceira coisa interessante é essa flexibilidade na ordem de palavras. Tem um exemplo aqui, então. Ramaha Vanam Gacchati. A frase está sem os sandis, só para ficar mais fácil, né? Ramaha Vanam Gacchati. Então, Gacchati é o verbo, quer dizer, vai. Ramaha é, é o karta, é o agente desse verbo, que é o Rama, é o nome dessa pessoa, desse rei chamado Rama. E Vanam é a floresta. Então, Rama vai para a floresta. Aí em Sanskrit você diz assim, Rama Vanam Gacchati. Você entende? Rama vai para a floresta. Mas você pode a ordem das palavras não importa. Quer dizer, essa aqui é a ordem preferida, a gente pode dizer de certa maneira. Não é que a ordem não importa, né? Em alguns casos específicos também, a ordem, é claro, ela tem uma importância, sim.
É, em alguns casos, por exemplo, no sexto caso, ele tem um sambanda com alguma coisa, ele vai estar atrás, tem algumas coisas assim. Não é que é uma bagunça total, mas ele tem essa flexibilidade, porque a terminação da palavra é que indica a função sintática dela, e não a posição dela na frase. Então, por conta disso, você tem uma liberdade de colocar as palavras soltas, né? Então, Ramaha gacchati vanam, mesmo significado. Vanam Ramaha gacchati. Mesmo significado. Rama vai à floresta. Vanam gacchati Ramaha. Rama vai à floresta. Gacchati Ramaha Vanam. Mesma coisa. Gacchati Vanam Ramaha. Em português você não pode fazer isso, né? Se você muda, né? Ficaria floresta, vai, Arama. Ia ficar uma confusão total. E no sânscrito tem essa coisa interessante também. É uma riqueza, né? O sânscrito, acho que você aprender a ler o sânscrito, ele te coloca com mais paciência, assim, de certa maneira. Um outro exemplo aqui que mostra essa questão da paciência, esse aqui. É um exemplo do Tatu Aboda. Lá no final do Tatu Aboda tem. Eu podia pegar em qualquer lugar, né? Mas eu achei assim mais fácil. É um exemplo do quê? De que esse não. é, Aqui tem a transliterado. Tá vendo? Nanivartate. Nivartate é o verbo. Samsara nanivartate. O samsara nanivartate. Não vai embora. Na quer dizer não. E aí, geralmente ele está junto com o verbo, igual em português, né? Você vai dizer alguma coisa, você coloca o não junto com o verbo. Não vai, não, não foi, não fez. Você não pode dizer não, aí falar um monte de coisa e no final você falar o verbo. Não faz muito sentido. Em sânscrito, não. Você pode, aqui, logo em seguida, Shankara escreve isso aqui, né? Nanivartate, na frase embaixo, Tasmat Karanat, na Jiveshwarayoho Bheda Buddhihi Swikarya Bhavati. Então, esse na tá junto com esse Swikarya. Então, às vezes tem uma frase enorme, uma frase enorme no sânscrito, lá no início tem na, aí depois de tudo lá tem um verbo dizendo que você tem que conectar, né? Então, você acaba tendo uma paciência na leitura. Não só por essa razão, né? Outras razões também. Você acaba pensando de maneira diferente também. Então é muito interessante isso, a flexibilidade na ordem das palavras, diferente do português, né? E aí, por fim, tem essa quarta aqui, que é a possibilidade infinita de criação de palavras compostas. Então, em português, você tem algumas palavras compostas também, como guarda-chuva, abaixo-assinado, papel toalha, ferrovia, aguardente, pontapé. São considerados também palavras compostas. E aí, em sânscrito, a gente conhece também Vedanta, é uma palavra composta. Veda, mas Anta. Mahashivaratri, três palavras. Gangastotram. Ganesha também é uma samasa, é uma palavra composta. Tattva-bodha, Mahatma. Tudo isso são composições, né? Você pega duas ou mais palavras e junta numa palavra só. Só que no sânscrito, é, em português você não pode criar isso. Você tem que ver o que já existe, já é falado. Você não pode começar a criar isso. No sânscrito você tem essa possibilidade de criação infinita, tanto em termos de variedade quanto em termos de tamanho mesmo. Você pode juntar não só duas ou três, como nesse exemplo aqui, o autor junta, acho que, cinco palavras. Tem muito mais, né, que isso, mas essa aqui é muito interessante. O Pudya Swami Dayananda sempre falava, quando ele falava da beleza do sânscrito, ele falava desse verso aqui, que é um verso o verso inicial de um texto chamado Advaita Makaranda. É o verso inicial, então é uma Mangalacharanam, é um verso de saudação a Ishvara, a Krishna. E aí o autor, belamente, ele diz isso aqui, né? Kataksha kirana chantanaman mohabdaye namaha anantananda krishnaya jaganmangalamurtaye. Então, namaha é a palavra, né? Saudação ou prostração. Aí, tudo que está conectado com esse namaha vai estar com esse quarto caso, né? Então, são três palavras conectadas com namaha. Então, saudações Ananta Ananda Krishnaya.
Namaha Krishnaya. Saudações a Krishna. Que Krishna é esse? Ananda, Ananda Krishna. Esse Krishna que é Ananda, que é a felicidade. Aqui a tradução, né? Acho que eu devia ter voltado, mas acho que não tem mais como. Então, Ananda Krishna, esse Krishna que é a plenitude. Que tipo de plenitude? Ananta, Ananda. Então, tudo isso é uma palavra só, né? Ananta, Ananda Krishna. Saudações a Krishna, que é essa felicidade infinita, ou plenitude infinita. E que é também Jagan Mangala Murti, que é aquele cuja Murti, cuja forma, cuja natureza, ou cuja forma é Jagan Mangalam, que é Mangalam, a auspiciosidade, Jagat, para esse universo inteiro. E aí a palavra que o som me chamou a atenção, que realmente é muito interessante, que é essa aqui. Kataksha Kirana Chanta Naman Mohabdaye. Isso aqui é o nome de Krishna. Kataksha, quer dizer, uma palavra para, um adjetivo para Krishna. Kataksha Kirana Chanta Naman Mohabdaye. Quarto caso de Mohabdi. Então, tem várias palavras aqui. Kataksha Kirana Achanta Naman Moha Abdihi. Então, Abdi quer dizer oceano. Morra quer dizer ilusão. Então, oceano de ilusão. Naman. E o oceano de ilusão existe para quem? Naman, para aqueles que estão é, se entregando, para aqueles que estão oferecendo Namaha, que estão se entregando, que são devotos. Então, o oceano da ilusão daqueles que se entregam. E esse oceano é Kataksha Kirana Chanta. Ele é secado, ele é bebido, literalmente, por Kataksha Kirana, por esses raios, como se fossem raios do sol, que são na forma desse Kataksha, que é Kataksha é essa visão, um vislumbre assim de lado, assim, só um mero olhar de lado, ele é como um raio que seca esse oceano de ilusão daqueles que se entregam. Então, tudo isso, toda essa ideia numa palavra só, é muito bonito. E isso aqui não é uma coisa assim, especial só nesse verso, não. Quem sabe, quem estuda, conhece os textos, sabe que isso aparece o tempo todo. E é claro, e essa junção das palavras você tem que saber, não, não é qualquer coisa, você vai pegando qualquer palavra e embaralhando, não. Tem toda uma regras de como você pode juntar isso, é, qual palavra que vem primeiro, qual palavra que vem depois, etc. Como interpretar, como desmembrar isso também para nós que, para quem cria, mas também a palavra, mas para quem está lendo e quer entender. Então tudo isso faz parte do sânscrito e faz parte então do estudo. E aí, por fim, tem a menção aqui dos gramáticos principais. Ou seja, tudo que a gente estuda em sânscrito, não só nesse curso, qualquer outro curso, na verdade, mesmo as gramáticas modernas, que, é claro, sempre vão fazendo melhorias, né, e colocando métodos novos, métodos mais fáceis, métodos que ajudam de uma maneira ou de outra. Mas tudo isso é baseado nesse grande sábio chamado Panini, que viveu cerca de 500 anos antes de Cristo. Ele é autor desse texto chamado Ashtadhyayi, ou Vyakarana Sutra, que são, se não me engano, 4.000 sutras. Mas cada sutra é pequenininho, cabe em 30 páginas, se você condensar tudo. E ali estão todas as regras, ou seja, ele capturou a linguagem da sua época, tanto a linguagem falada quanto a linguagem dos Vedas, ou seja, a linguagem falada por ele, pelas pessoas, quanto a linguagem dos Vedas, ele capturou e codificou isso na forma de regras, de forma a você saber qual é a forma correta das palavras. Então não é uma gramática prescritiva, é uma gramática descritiva. Ele descreveu ali a linguagem da sua época, mas tendo descrito, ele conseguiu de alguma maneira estabilizar a língua, porque todo mundo segue aquilo, né? Então até hoje. Então, 2.500 anos, essa é a gramática que todo mundo estuda. Isso é algo impressionante também. Tinham outras gramáticas também, ele não é o único, mas a dele foi tão bem pensada, a forma como ele bolou esse Ashtadhyayi, que acabou ficando só dele, todas as outras foram esquecidas, né? Sobreviveu. E é interessante que é um texto muito antigo e que foi preservado completamente intacto até hoje. Panini.
E aí tem também Katyayana, que escreveu esse Vyakarana Vartika, que são versos explicando, né, Panini, explicando essa obra de Panini, e Patanjali, que escreveu esse Vyakarana Bhasha, ou Mahabhasha. Então, esses são os gramáticos aos quais a gente deve esse conhecimento ter sido preservado e elaborado. E então, oferecendo Namaskaram a eles, a Saraswati, a Ganesha, a gente então começa esse estudo na próxima aula. Então, acabou que a gente não conseguiu entrar na matéria, mas eu vou colocar na plataforma embaixo dessa aula algum exercício para vocês fazerem em casa. A ideia era entrar um pouco aqui na apostila, mas como já deu tempo, a gente vê então, realmente entra no curso na próxima aula. Então a gente termina com os versos finais. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate Om Shanti 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 Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om